Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, comunidade. Hoje é dia da Epifania, da manifestação de Jesus a todos os povos. Gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho de hoje, como forma de ampliar o ano do laicato. É uma leitura do Evangelho a partir do olhar do leigo. O Evangelho de hoje, a Sagrada Liturgia traz para a gente do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12, é a narrativa dos Reis Magos. Essa narrativa é muito significativa para nós cristãos, uma vez que mostra a alteridade do Evangelho no reconhecimento dos povos estrangeiros. Ou seja, o Evangelho de Mateus, que foi escrito nos anos 80 do primeiro século da era cristã, é uma forma de mostrar para os cristãos de origem judaica, os cristãos judeus, reconhecer os outros povos como também sujeitos da evangelização, sujeitos também da boa nova de Jesus Cristo. E essa narrativa traz para nós que alguns reis do Oriente vieram reconhecer Jesus como rei no tempo do rei Herodes. Então, na verdade, esse texto não é uma construção histórica, ou seja, uma reconstrução histórica, mas é uma reconstrução teológica. Mateus aqui quer fazer teologia, querendo mostrar para os cristãos de origem judaica que os outros povos também devem se sentir parte desse projeto de Jesus Cristo. A tradição cristã, desde o século III, passou, desde Orígenes, na verdade, passou a dizer que eram 3 reis magos, né? Depois, no século IV, 4 reis magos. São João Crisóstomo diz que eram 12 reis magos. O texto em si não diz que é 3, não diz nem que é 4 e nem que são 12. Mostra apenas que diz: alguns reis magos vieram do Oriente com a finalidade de adorar, reconhecer Jesus como rei. E é interessante na narrativa, apesar de ser todo simbólico, a narrativa, os presentes que eles trazem para Jesus, que é o ouro, o incenso e mirra. O ouro significa a realeza de Jesus. Jesus é o único rei. Aqui, na verdade, os reis magos não reconhecem Herodes como rei, uma vez que Jesus é o rei de Israel. Em Jesus está a realeza, por isso que eles dão ouro para Jesus. Depois eles dão para Jesus incenso, que é o reconhecimento de Jesus como divino. O incenso, na verdade, era usado no culto, né, na época, e só os sacerdotes eram que sabiam manusear o incenso. E aqui nós temos magos que dão incenso para Jesus, reconhecendo a divindade, ou seja, Jesus, além de ser rei, Jesus é divino. E depois o terceiro presente é a mirra. A mirra era usada como perfume, uma forma de perfume que durante os ritos fúnebres o corpo era embalsamado e passavam a mirra em todo o corpo. E essa mirra simboliza o quê? A humanidade de Jesus, um Jesus humano, ou seja, a criança, o menino Jesus, que nasce em Belém, numa cidade da periferia de Israel. Ele é rei, ele é divino e ele é humano. Em Jesus está o encontro da humanidade com a divindade. E essa humanidade com a divindade é o único a ser o novo rei de Israel. Então, nós, enquanto cristãos católicos, devemos, hoje, para nós, fazendo uma reflexão, devemos reconhecer o outro, ser tolerante com o outro, apesar das diferenças, reconhecer o outro. Uma vez que aqueles cristãos dos anos 80 da era cristã, judeus, eles não tinham os reis magos, não tinham o povo que não fazia parte do grupo de Israel como cristãos. E Mateus quer dizer, não, a boa nova é para todos os povos. Então nós devemos reconhecer o outro, apesar de eu ter uma outra religião, apesar de eu ter uma outra filosofia, apesar de eu ter uma outra ideia, nós jamais devemos dizer
que Jesus Cristo é exclusivo de uma única religião, de um único grupo, de uma única cultura, mas Jesus Cristo é universal. Jesus Cristo, a boa nova de Jesus é para todos os povos. E aqui eu gostaria de também lembrar que durante as cruzadas, quando Saladino chegou a dominar Israel em uma das cruzadas, uma das igrejas que Saladino, ou seja, os árabes não chegam a derrubar, foi a igreja dedicada aos 3 reis magos. Porque quando eles chegaram nessa igreja, eles viram os ícones viram a imagem dos 3 reis magos, eles se reconheceram e disseram: não, essa igreja nós não vamos derrubar, porque tem uma aproximação. Aqui eles se reconheceram naquela igreja. Olha aqui a riqueza, né? Eles destruíram as outras igrejas, mas a igreja em homenagem aos 3 reis magos, os cruzados não chegaram a destruir. Tanto é que é uma das igrejas mais antigas em Israel. E que Deus, que Jesus Cristo possa se manifestar em nossa vida, em nossa família, em nossa história, e que esse evangelho possa nos ajudar a ser cada vez mais cristãos, a ser cada vez mais verdadeiro e a ser tolerante com o diferente e dizer que Deus, Jesus é para todos. Que o Espírito Santo nos conduza e nos faça ser cristãos hoje, amanhã e sempre. Amém.